Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Eu quero te abençoar com a palavra de Deus agora. Amém? Agora fique de pé, por favor. Abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 18. Nós vamos ler o 19 também. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19. Aqui é Jesus falando, tá bom? Já achou aí? Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19. Olha o que Jesus está dizendo. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Eu vou reler isso que Jesus disse. Eu vou reler, preste atenção. Porquanto veio João, Jesus está falando de João Batista, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus está falando dele mesmo. Esse termo Filho do Homem era um título messiânico. Jesus está, portanto, afirmando que ele é o Messias. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Eu vou reler mais uma vez, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de São Bernardo do Campo, repete em seguida. Vamos lá. Porquanto, todo mundo, porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí, um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Você acredita que Jesus disse essas palavras? Eu também creio. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que São Bernardo do Campo já deu para a palavra de Deus. Mas olha, tem que ser a melhor mesmo. A melhor que já se deu nessa cidade. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo, vai de novo, por tua conta. Vai aplaudindo e vai glorificando. Pai querido, olha que coisa linda. O povo desta cidade te exalta agora. E não só este povo de São Bernardo, mas em toda a parte onde tem um rádio ligado, no Brasil, em Portugal, na Ilha da Madeira, na Guiana Francesa, em Cabo Verde, em toda parte, na Argentina, no Uruguai, alguém está te glorificando agora. Então abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar, eles vieram para ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá
e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Há muito tempo atrás, um anjo de Deus chamado Gabriel foi enviado até Jerusalém, onde estava o sacerdote Zacarias, na parte mais santa do templo. E o anjo disse para Zacarias: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, apesar dela já ser idosa, ela vai gerar um filho, e o nome dele vai ser João. E ele será grande diante do Altíssimo. E isso se cumprirá. Bom, Zacarias duvida, vai ficar mudo, etc. e tal, durante toda a gravidez de Isabel, mas o que o anjo disse se cumpriu. Isabel, que já era idosa e estéril, que não tinha filhos, aquela senhora que já tinha cessado a sua ovulação, ela não menstruava mais, ela já estava para lá da menopausa, mesmo assim, de uma maneira sobrenatural, ela engravidou e começou a gerar uma pessoa dentro dela, uma pessoa que foi anunciada pelo céu. 6 meses depois que Isabel já estava grávida, Isabel já estando no 6º mês, o mesmo anjo Gabriel foi até a casa de uma moça chamada Maria, que era noiva, não era casada ainda, estava só prometida em casamento. E o anjo disse para ela que ela era agraciada e que ela iria gerar dentro dela o Filho de Deus. E ela disse: mas como que isso vai acontecer? Porque eu nunca tive relação com homem algum, eu não conheço varão. O anjo disse para ela: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, de modo que você conceberá no teu ventre este ente santo, e será chamado de Filho de Deus, e você lhe colocará o nome de Jesus. Ou seja, por aí nós entendemos que tanto o nascimento de João Batista como o nascimento de Jesus Cristo tiveram em comum a vontade de Deus e o anúncio feito pelo mesmo anjo. Gabriel anunciou para o sacerdote Zacarias que a sua mulher ficaria grávida, deu o sexo da criança que ia nascer, ia ser um menino, e já deu até o nome dele. O nome dele vai ser Yohanan, João. E o mesmo anjo anunciou para Maria que ela ficaria grávida também, deu o sexo da criança, é um menino que vai nascer, e já disse o nome, Yeshua, que na nossa língua quer dizer Deus salva. Então, entre os dois, havia 6 meses de diferença. João Batista foi concebido 6 meses antes de Jesus. Quando Maria ficou grávida, a Isabel já estava no 6º mês da gravidez. Portanto, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. E outro detalhe interessante: Isabel, a mãe de João Batista, é prima de Maria. Isso significa que João Batista e Jesus Cristo também são primos na carne, parentes de sangue. Muito bem. Os dois crescem, têm praticamente a mesma idade, são bastante semelhantes, inclusive na aparência física, especialmente pela barba, pelo cabelo comprido. Eles eram nazireus. O nazireu, o cabelo nunca era cortado. Então, eles são bem semelhantes, mas o estilo de vida é totalmente diferente. Ambos começam a pregar com cerca de 30 anos de idade, tanto João Batista como Jesus.
Só que João Batista, ele começa a pregar lá no Rio Jordão, e por isso o nome Batista, referente ao batismo, porque ele surge com essa novidade, batizando as pessoas nas águas, num ritual muito mais profundo e diferente do que a simples lavagem das mãos e dos pés que os judeus observavam. João Batista, ele vem mergulhando as pessoas totalmente na água para a purificação. E João Batista, ele causou uma sensação com essa novidade. E mesmo sem ter nenhum ajudador e nenhuma mídia, porque ele era um homem solitário, ele começou a atrair pessoas de toda a Judéia e da Galiléia e de todo Israel e até da Síria. Vinham pessoas para serem batizadas por João Batista lá no Rio Jordão. João Batista, ele tinha um estilo de vida bem interessante, porque ele não se vestia como os homens daquela época. Todos os homens naquela época usavam vestidos longos até os pés, e João Batista não, ele tinha uma roupa feita de pelo de camelo, e ele tinha um cinto de couro aqui por volta do lombo, um cinto largo de couro. Então João Batista era uma figura inusitada, uma figura diferente. E detalhe, além de levar uma vida rigorosa, severa, disciplinada, ele mesmo era severo, rigoroso e disciplinado. Enquanto todos os homens comiam pão e tomavam vinho, porque o vinho faz parte da cultura judaica, eu estava lá em Israel agora, no mês de maio, e fui para o restaurante no Shabá, num dia de sábado, quando os judeus comemoram o Shabá, e eu vi as mães molhando o dedinho assim no vinho e dando para o bebezinho, na boquinha do bebezinho, que chupava o vinho assim no dedo da mãe. Quer dizer que o vinho faz parte da cultura judaica. O vinho para Israel é bênção. Todos os judeus tomavam, menos João Batista. João Batista não tomava. Ele não comia pão, ele não tomava vinho e tinha um hábito alimentar totalmente estranho. Ele não era vegetariano. E ele também não tinha uma alimentação tradicional, comendo carne ou peixes. João Batista comia exclusivamente gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, a dieta de João Batista já era uma coisa impressionante, o que mostrava que aquele homem era um asceta, quer dizer, uma pessoa que levava uma vida espiritual, de contemplação e altamente rigorosa com ele mesmo. João Batista tinha tanta autoridade por causa da vida rigorosa que ele mesmo se impunha, que ele tinha autoridade para repreender os fariseus que vinham no seu batismo. E os fariseus se constituíam no grupo religioso mais fanático de Israel. E João Batista chamava os fariseus de raça de víboras. E dizia para eles: se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês queimarão no inferno. Então João Batista repreendia até os fariseus, que eram os mais fanáticos de Israel. E os fariseus respeitavam João Batista como um santo, porque aquele estilo de vida, de contemplação e de rigor, aquele estilo de vida severo, só podia ser de um santo. Por isso os fariseus o respeitavam. Muito bem. João Batista batizou Jesus e o ministério de Jesus começou depois do batismo. A partir do seu batismo nas águas, depois dos 40 dias de jejum e tentação, onde ele vence o inimigo temporariamente, Jesus começa a pregar o evangelho. Então esses dois homens, João Batista e Jesus Cristo, que são primos, estão causando uma verdadeira revolução e um reavivamento em todo Israel. João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão, e mesmo não operando nenhum milagre, ele tinha muitos e muitos seguidores, milhares e milhares de pessoas. E Jesus Cristo, que tinha um estilo de vida totalmente diferente de João Batista, e que realizava curas extraordinárias, ressuscitava até mortos. Então Jesus se tornou muito popular e aparentemente rivalizava com João Batista. Aparentemente havia uma rivalidade ali, porque eram dois movimentos. O movimento conduzido por João Batista
e o grande movimento também conduzido por Jesus Cristo. Havia então em Israel duas correntes de avivamento, poderosas, gigantescas, respeitadíssimas. Mas o grupo de João Batista, o grupo que seguia João Batista, os discípulos de João Batista, e eram numerosos, que tinham um profundo respeito por João Batista, por considerá-lo um verdadeiro santo, esses discípulos de João Batista desprezavam Jesus. Porque Jesus não era como João Batista. João Batista fazia a purificação cobrindo a pessoa totalmente de água. E Jesus ia comer e não lavava nem as mãos. E os fariseus falavam mal de Jesus. Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos e os fariseus falavam mal. Ora, como é que os seus discípulos comem sem se purificarem? Como que eles comem sem lavar as mãos? Eles não obedecem à tradição dos anciãos. E João Batista fazia mais do que isso. João Batista era um recluso, um solitário. Apesar de ter muitos discípulos, ele ficava na sua contemplação particular. E Jesus não. Jesus não ficava na contemplação particular. Ele ia para o meio das multidões. João Batista não se misturava e nem andava com pecadores. E Jesus, se era convidado para ir no banquete de um homem corrupto, ladrão, e na época eram os publicanos que tinham esse papel, que eram funcionários públicos a serviço de Roma, que embolsavam diferenças do imposto e ficavam ricos. Se um publicano chamasse Jesus para comer, ele entrava na casa do publicano. Mas os fariseus odiavam os publicanos porque os consideravam cães públicos a serviço de Roma. Então os fariseus falavam mal de Jesus, dizendo: ele entra para ser hóspede de um homem pecador, diferente do nosso João Batista. O João Batista não anda com esse tipo de gente. O João Batista é um santo de verdade. Vai escutando. Jesus, ele não apenas se hospedava na casa de pecadores, como ele andava com os pecadores. Jesus, ele participava de jantares. Jesus andava com prostitutas. Jesus andava com ladrões. Jesus andava com pessoas fraudulentas. Jesus andava com pessoas mentirosas. Jesus andava com pessoas que não prestavam, que não valiam nada. E João Batista não. João Batista só andava com pessoas que almejavam aquele padrão de santidade. Então, os discípulos de João Batista menosprezavam Jesus. Esse homem não pode ser santo. Come sem lavar as mãos, não se purifica, se hospeda em casa de gente que não presta, se contamina com gente que não presta, conversa com esses soldados romanos aí que não valem nada, que são os pagãos. O João Batista não, o João Batista é um santo de verdade. O João Batista realmente é santo. E vou dizer uma coisa para vocês. Esses discípulos de João Batista não estavam errados. Porque João Batista era o homem mais santo que tinha nascido na terra, tão santo quanto Jesus. Mas a santidade de Jesus não era uma coisa demonstrada, a de João era. Todo mundo podia ver a santidade de João Batista. Então todos consideravam João Batista um santo de verdade. Mas Jesus não. Jesus come e bebe com pecadores. Pelo comentário que Jesus fez aqui no início da nossa leitura, a gente vê bem isso, ó. Versículo 18 que eu li para você. Jesus diz: porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem tem demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo e dizem eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isso era o que se dizia de Jesus, que ele era um falso profeta, que ele era um enganador, que ele seduzia as pessoas, que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, o principal dos demônios. Então, essas duas correntes estavam aparentemente em oposição, não por causa de João Batista e nem por causa de Jesus Cristo, mas pela ideia religiosa
que os discípulos de João Batista faziam. Eles queriam ficar com o santo. E aqui eu chamo a tua atenção para você aprender. Eles queriam ficar com o santo João Batista, de fato, um grande santo. Jesus disse, dos nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior do que João. Eles queriam ficar com o santo João Batista, mas a escolha estava errada. Eles tinham que ficar com Jesus Cristo, e não com João Batista. Porque nunca se viu em Israel qualquer pessoa endemoniada cair de joelhos na frente de João Batista e dizer, tu és o santo de Deus. Mas os demônios, quando viam Jesus, se prostravam diante dele e apavorados pediam para não serem mandados para o abismo e ainda diziam, sabemos quem tu és o santo de Deus. Quer dizer que na ideia religiosa das pessoas, aqueles que queriam ser santos preferiam o santo. Mas aquele santo João Batista não tinha o poder de purificar como Jesus Cristo tinha. Tanto que João Batista começou a esclarecer as coisas. João Batista dizia assim, eu na verdade vos purifico com água, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, de uma tal maneira poderoso que eu não sou digno de, me agachando, retirar e carregar as suas sandálias. Ele vos batizará, não com água como eu, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é muito maior do que eu. João começou a dizer isso. João, por exemplo, viu Jesus passando e apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João ouviram isso. Na segunda vez que João Batista fez essa declaração, o André e o João Evangelista passam a seguir Jesus Cristo. Qual foi o papel de João Batista então? Preparar um povo através do batismo nas águas, para conduzir este povo para servir o verdadeiro santo, Jesus. E João Batista começa a dizer, quando seus discípulos reclamam, olha, João Batista, a gente jejua tanto junto com você, mas os discípulos de Jesus, eles não jejuam, eles comem e bebem. Havia essa contenda. Aí João Batista faz a declaração, eu disse para vocês, eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho para Ele. O meu trabalho já está feito. É necessário que Ele, Jesus, cresça e eu diminua. Porque o nível de prestígio de João estava ali igualado com o de Jesus. E João Batista então começa a fazer essa pregação. É necessário que Ele cresça e eu diminua. O que João Batista está querendo? Pegar os seus discípulos e entregá-los todos para Jesus. Mas os seus discípulos continuam com aquela ideia religiosa. O verdadeiro santo é João Batista. Jesus não é santo coisa nenhuma. Você está entendendo isso? Algo semelhante ocorre nos dias de hoje. A pessoa escolhe um santo de sua devoção, às vezes até o São João Batista mesmo, tem até uma medalhinha do São João Batista no peito, né? E a pessoa escolhe aquele santo de devoção, nos dias de hoje fazem isso, e a pessoa deixa o verdadeiro santo de lado, que é Jesus. Qual é o trabalho de um verdadeiro santo, um homem de Deus? É apontar para Jesus. E é o que João Batista está fazendo. Ele vê Jesus de novo e diz, eu vi o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Ele é aquele que eu falei que vinha depois de mim, é mais poderoso do que eu. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Um verdadeiro homem de Deus aponta para Jesus. E João Batista começa a fazer esse trabalho. E mesmo assim, muitos dos seus discípulos insistem
em continuar com ele. E aí Deus providencia para que João Batista seja preso por Herodes. E Herodes vai ser assassinado dentro da cadeia, a cabeça dele vai ser separada do corpo. Mas antes de João Batista ser assassinado, dentro da cadeia, ele tem discípulos insistentes que o visitam lá no presídio e que ficam até do lado de fora da grade, querendo seguir João Batista. E João Batista já apontou várias vezes para Jesus, ensinando o seguinte: vocês não têm que ficar com santo nenhum, vocês têm que ficar com Jesus. Você está compreendendo o ensinamento? Por mais santa que uma pessoa tenha sido no passado, essa pessoa não pode ser o nosso benfeitor, o nosso protetor, o nosso padroeiro. A gente não pode se apegar com esses santos do passado. A pessoa que realmente é santa, e é homem de Deus, e é mulher de Deus, aponta para Jesus. Veja o caso de Maria. Naquela festa de casamento em que ela estava, e Jesus foi convidado, e os discípulos estavam presentes, e tinha muita gente, e num determinado momento da festa acabou o vinho. Maria, que era amiga da família do noivo e da noiva, Maria, preocupada, chega para Jesus e diz: eles não têm vinho. A mãe de Jesus diz isso para ele. E Jesus então diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Aí a Maria humildemente se retira, chega para os criados, aponta para Jesus, olha só. Ela mostra Jesus e diz para os criados: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria foi uma mulher santa, mas Maria não quer discípulos para ela, não quer seguidores para ela, e nunca quis. Isso é uma invenção religiosa. Maria sempre apontou para Jesus, porque Maria sabia muito bem quem ele era. Maria foi a primeira pessoa a receber Jesus aqui nesse mundo. Você sabia disso? Está escrito que todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Maria foi a primeira pessoa a receber Jesus aqui na terra, porque ela disse para o anjo: cumpra-se conforme a tua palavra. Ela permitiu que o Espírito Santo de Deus descesse sobre ela e provocasse aquela gravidez sobrenatural, mas porque ela concordou: eu quero Jesus na minha vida. Então ela sabia quem era Jesus, por isso que ela apontava para Jesus. João Batista sabe quem é Jesus, por isso que ele aponta para Jesus. Mas qual é a insistência dos discípulos? Quer ficar com o santo ou quer ficar com a santa? Às vezes a pessoa quer ficar como devota de Maria. Olha, eu não admito que ninguém fale mal de Maria, não aceito mesmo, porque eu amo Maria. Mas eu sei que Maria não é igual a Jesus Cristo, ainda que ela foi uma mulher santa. Eu admiro muito o João Batista, mas eu não vou acender vela para ele e nem fazer orações para João Batista como meu padroeiro ou protetor, porque eu sei que João Batista, apesar de santo, ele não é igual a Jesus Cristo. Eu admiro muito Pedro, não é? Muito mesmo, assim como Paulo. Mas eu não vou acender vela, nem fazer orações, nem para Pedro, nem para Paulo, e nem para Tadeu, que era uma bênção, foi um dos discípulos de Jesus. Eu não vou fazer nenhum tipo de oração para eles, porque apesar de eles terem sido homens santos, eles não são iguais a Jesus. E qual é a diferença de Jesus com relação a todos os outros santos que viveram no passado? A diferença é a seguinte: que todos os santos do passado, de um modo geral, sofreram por causa de um herói. João Batista perde a cabeça, mas ele perde por uma grande causa, por causa de Jesus. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, e ele morre por um grande herói, por uma grande causa, por causa de Jesus. Paulo vai ter a cabeça também cortada dentro de uma cela, e ele morre com alegria porque está morrendo por uma grande causa,
por causa de Jesus, um grande herói. Mas Jesus Cristo é diferente, porque Ele não morreu por nenhum herói. Pelo contrário, Ele morreu para e pelos piores pecadores. Ele não morreu por pessoas virtuosas. Ele não morreu por modelos de santidade. Ele morreu no lugar de pessoas pecadoras, começando por Barrabás, porque aquela cruz na sexta-feira, 3 criminosos seriam crucificados, um deles era Barrabás, e Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. Ele é diferente, porque Ele morreu não pelos santos, mas Ele morreu pelos pecadores. E Ele dizia para os seus críticos, todos que diziam: como é que você anda com pecadores? Como é que você come com pecadores? Como é que você bebe com pecadores? Jesus dizia: os santos, os justos, não precisam de Deus, e sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é totalmente diferente. Eu posso, por exemplo, ter admiração por João Batista, mas eu não vou seguir João Batista e nem permanecer com João Batista. Por mais que eu admire João Batista, porque João Batista, não obstante ser santo, ele morreu e continua morto. Seu cadáver foi consumido. O mesmo aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, aconteceu com Tiago e com os demais. Mas o cadáver de Jesus, ainda que colocado numa sepultura e lacrado com toda a segurança e vigiado, Jesus ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Eu só posso querer Jesus. Eu admiro todos os outros santos, mas eu só sigo Jesus. Eu sou discípulo só de Jesus. Jesus Cristo é o único que ressuscitou dos mortos, você sabe disso. E Ele declara ali em Apocalipse, Ele diz: eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Admiro Maria, admiro Pedro, Paulo, João Batista, João Evangelista, Tadeu, Bartolomeu, admiro todos eles. Tiago, admiro todos eles. Mas todos esses santos não têm nas mãos as chaves da morte e do inferno. Só Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus é diferente por causa disso. Admiro todos os santos do passado, mas eu não fico com eles, porque quando o anjo anunciou lá na glória: olha o livro na mão daquele que está sentado no trono, quem é digno de tomá-lo? E entre todas as criaturas espirituais ali na glória, anjos, arcanjos, querubins, tronos, dominações, principados, ninguém foi digno de pegar o livro que estava na mão de Deus. E aí procurou-se lá no paraíso, entre esses santos que já estavam lá, se havia alguém digno de pegar o livro que estava na mão do Todo-Poderoso, e ninguém foi achado. E procurou-se então na terra, se havia alguém digno de ir ali e pegar o livro que estava na mão do Todo-Poderoso, e ninguém foi achado digno disso. Nenhum dos que nasceram neste mundo era sequer digno de pegar aquele livro ou de abri-lo. E procurou-se até debaixo da terra, lá na antiguidade, quem sabe nos primeiros tempos, ninguém foi achado digno disso, mas um só levantou-se e foi na direção daquele que estava sentado no trono, e teve autoridade para pegar o livro que estava na mão de Deus. E quando ele pegou este livro, o céu inteiro caiu de joelhos, e todos começaram a glorificar e dizer: bendito é o Cordeiro de Deus, que foi morto e com o seu sangue comprou para si homens e mulheres de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Só um
é digno de abrir o livro. Se você quer ser salvo, o teu nome tem que estar no livro da vida. João Batista não tem o livro da vida. Maria não tem o livro da vida. Pedro não tem acesso ao livro da vida. O teu padroeiro preferido não tem acesso ao livro da vida. Só uma pessoa pode pegar o teu nome e escrever no livro da vida, e o nome desta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que teve autoridade para pegar o livro na mão de Deus. Os discípulos de João Batista insistiam até na cadeia: João, você que é santo, você que é o nosso preferido. João já estava cansado daquilo, mas vem aqui na cadeia, me deixa em paz. Eu já disse para eles quem é a pessoa que eles têm que seguir, mas eles continuam religiosamente querendo me seguir. Esse é o problema da religião. A pessoa se torna obtusa, perde a visão. Aí João Batista teve a seguinte ideia: vocês que estão aí do lado de fora da grade, procurem Jesus e perguntem para ele se ele é aquele que havia de vir, ou se nós devemos esperar outra pessoa. João Batista não tinha dúvida nenhuma de quem era Jesus, mas ele disse isso para remeter aqueles discípulos insistentes até a presença de Jesus. E aqueles discípulos de João Batista, que consideravam João Batista muito melhor do que Jesus, muito mais santo que Jesus, eles chegaram para Jesus com toda a prepotência e disseram: João o Batista manda perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí Jesus, ao invés de responder, disse assim: me tragam aqueles cegos aqui. E trouxeram vários cegos na frente de Jesus. E ele, na hora, foi refazendo a vista de cada um. Todos os cegos passaram a enxergar. Curou todos instantaneamente. Me tragam aqueles coxos, aqueles aleijados, me tragam aqui. Trouxeram os aleijados, os coxos carregados. E Jesus tocou em cada um deles, e cada um deles saltou que nem uma rã, ficou de pé, e davam glórias a Deus. Me tragam aqueles leprosos aqui. Opa, eu não chego perto de leproso. Eu chego, pode trazer eles aqui. E Jesus purificou aqueles leprosos. Aí Jesus disse: tem surdos aí, me tragam todos os surdos aqui. E trouxeram todos os surdos, e Jesus abriu os ouvidos de todos os surdos, e eles passaram a escutar perfeitamente e dar glória a Deus. Aí Jesus olhou para os dois discípulos de João Batista e disse assim: ide a João e dizei, digam isto que vocês viram: os cegos vêm, os leprosos são purificados, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Aqueles discípulos de João Batista receberam na hora, instantaneamente, uma prova de quem era Jesus. Porque João Batista nunca curou ninguém. Mas mesmo assim, ele era um homem impressionante. Porque as pessoas insistiam em segui-lo graças ao seu modelo de vida. Mas João Batista dizia: eu não chego nem aos pés de Jesus. Será que vocês não entendem isso? Que eu não sou digno de me agachar e pegar as suas sandálias? Eu não chego aos pés de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo. Diante disso tudo, qual é a tua decisão? Quem você quer seguir nesta vida? Você quer continuar discípulo do teu padroeiro, da tua padroeira, do teu santinho, da tua santinha? São pessoas virtuosas. Mas você quer continuar discípulo, discípula daqueles santos? Ou você quer agora olhar para Jesus, o único que é verdadeiro santo, verdadeiramente santo, o único que está vivo para todo sempre, o único que teve a autoridade de dizer: eu, Pai, somos um. Não se engane não, Jesus era liberal,
Ele andava com prostitutas, andava com ladrões, andava com gente mentirosa, andava com beberrões, andava com comilões, com pecadores. Mas Jesus Cristo andava no meio dessa gente e nunca cometeu pecado algum. Não se engane não. Os outros que se mantinham distantes, morriam de medo dos pecadores, para não serem contagiados pelo pecado. Jesus não. Jesus não tinha medo dos pecadores, porque Ele amava os pecadores. E Ele queria ser contagiado sim pelos pecadores, a tal ponto de levar sobre si todos os nossos pecados. Ele se contaminou com os nossos pecados para que cada um de nós seja purificado. Jesus andou com os piores pecadores, mas nunca cometeu qualquer pecado. Pelo contrário, Ele limpa o pecador e retira de cada um de nós toda a nossa imundície. A igreja, fique de pé, por favor. Sabe o que Jesus dizia? Bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Aqueles que criticavam Jesus, falavam mal de Jesus, eles se escandalizavam com as atitudes de Jesus. Mas ele dizia, bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. A pessoa que chega ao ponto absurdo de julgar Jesus, essa pessoa já está condenada. Quando você manifesta a tua preferência por um santo, por uma santa, e ao invés de dirigir a tua oração ao Pai em nome de Jesus, você insiste com os teus santos, você está escandalizado com Jesus, porque você não acredita que Jesus é quem Ele é. Jesus é o Todo-Poderoso e Jesus é o próprio Deus. Aqui na terra, quando Jesus nasceu e viveu, todo mundo sabia que Ele não era o filho de José. Mas se Ele não é filho do José, se o José não é o pai dele, quem que é o pai de Jesus? Alguém deve ser o pai dele. Aí as pessoas dizem, ora, o pai dele é Deus. Jesus é o filho de Deus. Por isso que ficou essa história de que Jesus é o filho de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus. Eu vou te dar uma referência agora, que você deve até anotar. Para o dia que as testemunhas de Jeová baterem na tua porta e oferecerem curso de graça para você, e curso bíblico das testemunhas de Jeová, você mostra essa referência para eles, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles pregam que Jesus é um Deus menor. Eles não acreditam que Jesus Cristo é quem Ele é, o Todo-Poderoso. Então veja comigo aqui no livro de Apocalipse, para a gente terminar a mensagem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o próprio Todo-Poderoso. Jesus é Deus. O que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. As pessoas insistem que preferem seus santos, mas o único que vai voltar e que é todo-poderoso é Jesus Cristo. João Batista apontou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repetiu no dia seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vocês acham que eu sou alguma coisa, mas eu não chego aos pés dele. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Maria
apontou para Jesus: fazei tudo quanto ele vos disser. Pedro, que as religiões dizem que ele é a pedra, Pedro apontou para Jesus e disse: ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ele é a verdadeira pedra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre aponta para Jesus. Eu estou apontando para Jesus agora, mostrando Jesus para você. Declaro que ele vai voltar a qualquer momento, e falo isso pelo Espírito de Deus e pela profecia da sua santa palavra. A confirmação da Escritura: Jesus está às portas. Estou mostrando Jesus para você. Jesus vai voltar. Com quem você vai caminhar neste mundo? Com o teu santinho, com a tua santinha, ou com o santo dos santos que é Jesus? O verdadeiro santo. Quem você escolhe? Porque se você escolher Jesus, tem que ser exclusivamente Jesus. Você tem que deixar de lado João Batista, Pedro, Tadeu, Bartolomeu, João Evangelista, enfim, todos. Maria. Você tem que ficar exclusivamente com Jesus. Com quem você quer andar nessa vida? Você quer ser discípulo de quem nesta vida? Chegou a hora da tua decisão. Eu faço a pergunta e você responde. E quem me manda fazer esta pergunta é o Espírito Santo de Deus, e ai de mim se eu não perguntar. Porque você tem que ter a oportunidade de escolher a pessoa certa. Há pessoas que escolhem até Barrabás, escolhem o mundo, escolhem o erro. Você pode escolher quem você quiser, mas Jesus está aqui à sua disposição para você fazer a sua escolha. E Jesus disse o seguinte: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai primeiro não enviar. E Jesus diz: e todo aquele e toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Você pode escolher Jesus agora. E se você escolher Jesus, nós vamos fazer uma oração. E nesta oração virá um poder sobrenatural do alto, que te cobrirá também como cobriu a Virgem Maria. E Jesus vai nascer dentro de você. E você também vai nascer como filho de Deus, à semelhança de Jesus Cristo. A tua vida será totalmente transformada. Vai chegar um momento que você vai estar extremamente parecido com Jesus. Assim como João Batista era parecido com Jesus, mas apontava para Jesus, você vai ficar tão igual a Jesus, que você vai fazer a mesma coisa que os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus fizeram: apontar para Jesus e dizer: só Ele salva, só Ele tem as chaves da morte e do inferno, só Ele tem o livro da vida nas suas mãos, só Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então eu vou fazer esse convite agora, meu querido e minha querida. A decisão é tua, mas a tua decisão será respeitada. A indiferença também é uma decisão. Não manifestar a tua vontade também é uma escolha. Porque para escolher Jesus, a escolha tem que ser clara. Eu quero entregar a minha vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Faça esta pergunta agora, preste atenção e mande a tua resposta, tanto para o altar como para o céu. Porque a tua resposta para o céu permitirá que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, onde só Ele põe a mão e onde só Ele escreve. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as suas mãos. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, por favor, vem aqui para frente, vem para cá.
Vem para cá. E vamos fazer até o seguinte, quero que você suba aqui nesse altar. Quero que você coloque a tua vida aqui em cima do altar. Pode subir. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente e subam comigo nesse altar. Vem colocar a tua vida no altar de Deus e vamos nos alegrar, igreja. Vamos aplaudir por cada vida que está chegando. Olha quanta gente que está fazendo a escolha certa. Vamos aplaudir, igreja. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha quanta gente. Que escolha sensacional que vocês fizeram. No Rio de Janeiro, um homem de 94 anos foi se batizar agora. 94 anos, a família dele chorava muito. Mas é um agraciado esse homem mesmo, né? Aprontou a vida inteira e aos 94 anos entrega a vida para Jesus. Você quer saber a verdade? Ele não aproveitou a vida não, ele perdeu a melhor parte da vida. Vocês estão escolhendo a melhor parte da vida, viu? Estão tomando a decisão correta. Tenho certeza que você jamais se arrependerá dessa escolha. E por toda eternidade você vai dizer: bendita seja aquela noite em que eu entreguei a minha vida para Jesus lá em São Bernardo do Campo. Porque o meu nome foi escrito no livro da vida. E isso me livrou de todo julgamento e de toda condenação através do sacrifício de Jesus. Parabéns. Mas eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas. Por qual motivo essas pessoas estão afastadas? Não vem ao caso agora. Não vem ao caso. Aliás, não virá ao caso nunca, porque não interessa. O convite é para você que está afastado, afastada, e não nos interessa saber o motivo. O que interessa agora é que você conhece a palavra de Deus, está afastado, afastada da casa do Pai, ouviu esta palavra, sabe que Jesus está voltando, então você quer voltar antes para Jesus. Então eu quero chamar aqui na frente, para subir aqui no altar também, você, filho pródigo, você, filha pródiga, saia do teu lugar, vem colocar a tua vida aqui no altar, vem se consagrar para Deus, vem, filha pródiga, vem, filho pródigo, isso, vem, sai do teu lugar, volte para a casa do Pai, o Pai está de braços abertos. Foi por isso que Jesus morreu assim na cruz, de braços abertos, para te receber. Olha quanta gente que está voltando, vamos aplaudir. Vamos aplaudir, venha meu querido, venha minha querida. Vem consagrar a tua vida aqui no altar de Deus. Oh glória! Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Oh glória! E está vindo mais. Vem, vem. Agora eu quero chamar você que está com tanta dificuldade para seguir Jesus. Sabe que às vezes a pessoa é a dracma perdida. Jesus disse que uma dona de casa perdeu a sua moedinha dentro de casa. Aí ela arrasta os móveis para tudo quanto é lado. Ela varre a casa usando uma lanterna, uma lamparina. E ela procura até achar aquela moeda que ela perdeu dentro de casa. Sabe o que é isso? O que Jesus quis dizer? Que há pessoas na igreja que estão perdidas. Perdidas dentro da própria igreja. Não saíram da igreja. Não foram para o mundo. Mas estão perdidas dentro da própria igreja. A pessoa não sente mais aquela alegria da salvação. A pessoa não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a palavra, não tem mais vontade de jejuar, não tem mais vontade de ir à igreja. É a dracma perdida dentro de casa. Olha, nós estamos varrendo agora para achar essa moeda que é preciosa. Então você que está fraco, fraca na fé,
Não fique com vergonha não. Saia do teu lugar, vem aqui para frente também. Pastor, eu preciso de oração. Eu me sinto perdido, perdida dentro da casa do Pai. Vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar para você. Isso. A gente vai varrendo, a gente vai iluminando, a gente vai arrastando os móveis até achar a moeda perdida. Porque é uma moeda preciosa, é uma moeda valiosa. Vamos aplaudir mais, igreja. Venha. Tem mais alguém que quer vir? Aproveita e vem. Nós vamos nos ajoelhar. Tem mais alguém que quer vir? Aproveita. Porque eu vou convidar vocês para se ajoelharem comigo aqui no altar. Vou pedir para a igreja continuar de pé. Quer subir? Pode subir. A igreja continua de pé e estende a mão direita na direção dessas pessoas aqui. Escolhe alguém, não estende simplesmente a tua mão sem objetivo. Entre essas pessoas, escolhe alguém por quem você vai orar. E você na tua casa vai se lembrar desta pessoa para orar por ela também. Aí vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Tem mais gente chegando. Isso, vamos aplaudir mais. Olha que coisa linda. Isso é o Espírito Santo fazendo a obra. Isso é o Espírito Santo. Você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, seja em casa, no presídio, no hospital, não sei aonde, no seu trabalho, no Brasil e fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E vou pedir para cada pessoa que está ajoelhada comigo aqui, na Paz e Vida, sede de São Bernardo, coloque a mão direita assim também sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas não precisa ter vergonha não, ore com fé. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu decidi que quero ser discípulo do Senhor Jesus. Quero andar somente com o Senhor Jesus. Quero andar exclusivamente com o Senhor Jesus. Porque eu declaro que eu não tenho outro Senhor e nem outro Salvador além de Ti. Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Só o Senhor tem o livro da vida nas suas mãos. E eu te suplico, escreve o meu nome no teu santo livro e perdoa todos os meus pecados e apague agora as minhas iniquidades e me sustente com a tua palavra e com o teu Espírito, até o dia da minha partida, seja a minha morte, ou seja o arrebatamento, eu quero perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.